ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Mais uma vez, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós contamos com a tua graça, Senhor. Reconhecemos a nossa total incapacidade de por nós mesmos extrairmos quaisquer verdades do texto bíblico nessa noite, porque sabemos e entendemos, Pai, que toda verdade espiritual tem que ser revelada pelo teu Espírito, Senhor, e que é o teu Espírito que aplica cada palavra das Escrituras sagradas ao nosso coração. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que isso se cumpra na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite. Viemos aqui para nos encontrarmos contigo, para nos encontrarmos com a tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos encher com o teu Espírito Santo, preparar nosso coração, para que, Deus, uma vez a tua palavra aberta e as verdades expostas aqui nessa noite, haja vida em nós, haja fluir do teu Espírito Santo em nós, e que possamos voltar para casa certos de termos ouvido a tua voz e nos encontrado contigo. Fala conosco nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra nessa noite. Meus irmãos, dentro da história bíblica, toda vez que o povo de Deus, naquele contexto, o povo de Israel passava por uma crise, Deus levantava profetas para orientar o seu povo. Quando você abre sobretudo as páginas do Antigo Testamento, o que você vê é um Deus muito preocupado em trazer respostas, dar orientação, levar o povo de volta a um caminho, porque porventura o povo de Deus poderia ter saído da vontade do caminho do Senhor. Mas via de regra, o que você vai ver é que quando o povo de Deus passava por alguma crise, Deus levantava um homem ou uma mulher para levar o povo de volta para o seu caminho. Abacuque, ele foi um profeta do Antigo Testamento, um homem que foi levantado por Deus num desses momentos de crise em que a nação estava passando. E é interessante porque o contexto no qual o Abacuque está vivendo, ele foi um profeta vivendo numa sociedade cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de injustiça e cheia de maldade. Qualquer semelhança com os nossos dias não terá sido mera coincidência. É impressionante como que a história, em certos aspectos, ela é cíclica, ou seja, como que alguns aspectos da história, alguns acontecimentos vão se repetindo. É impressionante, sobretudo, como que muita coisa que acontecia com o povo de Deus lá atrás, acontece nos nossos dias. Vivemos nessa semana agora uma tragédia grande ali em Realengo. Todos nós ficamos consternados, ficamos chocados, absolutamente pasmos, perplexos com aquela violência que aconteceu naquela escola em Realengo. Agora, irmãos, embora tenha sido dado grande notoriedade àquele fato, tragédias como estas, ou parecidas como estas, acontecem todos os dias. Vivemos numa sociedade corrupta, vivemos numa sociedade violenta, vivemos numa sociedade injusta, vivemos numa sociedade onde a maldade reina e fica estampada muito claro diante dos nossos olhos. O fato é, meus irmãos, é que o Abacuque lá atrás já vivia uma experiência muito parecida com a experiência que nós vivemos nos nossos dias. Agora, o que me chama a atenção na vida de Abacuque foi que Abacuque foi um profeta que, além de viver numa sociedade que passava por uma crise que passava por todos esses aspectos trazidos já aqui nessa noite, o que me chama a atenção é que o Abacuque foi alguém que viveu com intensidade essa crise. Mais ou menos assim, a crise não era dos outros lá fora, a crise não era de um povo diferente lá fora. O profeta entendeu que a crise que o seu povo vivia era a sua crise, a dor que o seu povo sofria era a sua dor.
O que me chama a atenção na vida de Abacuque é a forma como Abacuque ele entra nessa crise. Mesmo tendo sido levantado por Deus para levar respostas para aquele povo, o Abacuque se coloca na condição de mais um entre aqueles que passavam por aquela crise, aquele momento, naquele momento histórico do povo de Israel. É interessante, porque quando você olha para a vida do Abacuque, você vê que ao se encontrar com essa crise, que como eu já lhes falei, era uma crise dele também, o Abacuque, ele começa a se queixar diante de Deus. E o Abacuque, ele vai levantar algumas questões, vai fazer algumas perguntas para Deus, vai se queixar para Deus em busca de respostas para aquela crise. Senão, olha interessante as queixas que o Abacuque, ele vai fazer diante de Deus para aquele momento de crise que tanto ele quanto o povo de Israel estava vivendo. A primeira queixa de Abacuque foi assim, você pode encontrar logo no capítulo 1, nos versos 2 a 4. Até quando, Senhor? Clamarei por socorro, sem que tu me ouças. Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito de todos os lados. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Quem sabe, nessa noite, muitos de nós, ao olharmos para aquilo que acontece lá no nosso Senado, na Câmara dos Deputados, ao olhar para a corrupção do nosso país, talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, já tenhamos feito uma oração parecida com a oração de Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando a maldade vai prevalecer? Até quando a injustiça vai reinar? Até quando homens corruptos com as mãos cheias de sangue vão prevalecer contra os fracos e contra os inocentes? Até quando, Senhor? E o que me chama a atenção nesse texto foi a resposta de Deus para a primeira queixa de Abacuque. E a resposta de Deus para essa primeira queixa de Abacuque foi: Abacuque, fica tranquilo, porque a Babilônia vem aí e vai fazer a justiça que você está pedindo. Olha a resposta de Deus para o profeta. O profeta se levanta, faz uma queixa para Deus, e Deus vira para ele e fala: não se preocupe, porque eu sou um Deus santo, eu sou um Deus justo, e eu vou fazer justiça sobre esse povo. Mas tem um detalhe: eu estou levantando a Babilônia, um império distante que vai vir e vai fazer justiça sobre todo esse caos que tem reinado no meio dos povos. E aí, queridos, o que me chama a atenção é que o Abacuque, talvez esperando uma outra resposta de Deus, talvez esperando que Deus falasse para ele assim: Abacuque, meu filho, não se preocupe, porque eu estou para derramar um avivamento sobre o meu povo. Eu estou para derramar um avivamento sobre a minha igreja. Eu estou para derramar um avivamento sobre toda a nação. E aí as pessoas vão me adorar. Toda a injustiça vai ser desfeita, toda a maldade vai passar. Mas não foi essa a resposta que Deus deu para o profeta. Ele fala: eu vou fazer justiça, e a Babilônia vai vir para ser esse meu instrumento de justiça sobre o meu povo. E aí, aquilo que deveria ser um alento para uma gerou ainda mais crise dentro do coração dele, porque aí o Abacuque ele vai entrar fazer uma segunda queixa diante de Deus, que você encontra no verso 13 do capítulo 1 também. Porque ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Olha a crise do Abacuque. O Abacuque esperava tudo, menos Deus levantar uma nação ímpia, uma nação que não temia a Deus, para fazer a justiça que ele esperava. Queridos, olha que coisa interessante. Quantas vezes a gente tem uma capacidade, ou desenvolve uma capacidade de tentar formatar Deus, de tentar determinar a maneira como Deus tem que agir. Sabe o que Deus estava ensinando para o Abacuque, e que é um ensinamento para mim e para você hoje? Deus age da maneira que Ele quer. Por mais que nós não entendamos, por mais que nós muitas vezes até não aceitemos a maneira de Deus agir, o fato é que na sua soberania, Deus age da maneira que Ele bem entende. E aí, sabe qual foi a resposta de Deus para Abacuque, para essa segunda queixa dele? Nenhuma.
Deus fica em silêncio. Deus não responde essa queixa. Ah, meus irmãos, quantos de nós já não levamos queixas para Deus? Orações que nascem, que brotam do fundo do nosso coração por conta da dor que tem tomado a nossa alma, e muitas vezes o que acontece é um dolorido e ao mesmo tempo desconfortante ou desconfortável silêncio de Deus às nossas petições. Quantas vezes, quem sabe, você no seu quarto já orou para Deus colocando uma causa sua, colocando uma situação que você entende ser de difícil resolução, você orou, pediu a Deus e nada aconteceu, nenhum sinal, nenhuma palavra, nenhuma luz, nenhum profeta se levantando, nada aconteceu, apenas um silêncio dolorido, cruel, muitas vezes, que pairou diante de você. Essa foi a experiência de Abacuque, ao levantar uma segunda queixa para Deus, pedindo respostas para o Senhor, e Deus fica em silêncio. Agora, por que, meus irmãos, que muitas vezes, mesmo diante das nossas crises, por que Deus muitas vezes se silencia? Primeira coisa que eu quero dizer para você é que muitas vezes Deus se silencia, por causa do pecado. Olha para mim aqui, eu não tenho dúvida que Deus é um Deus que fala. Deus, Ele tem profundo prazer em falar com seus filhos. Deus tem profundo prazer em se comunicar com suas criaturas. Foi assim desde o Éden. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ali até o capítulo 3, como é que Deus se relacionava com Adão? O texto diz que todos os dias Deus, ele descia, por assim dizer, ia ao encontro de Adão, ao encontro de Eva, e passeava com eles, conversava com eles, trocava uma ideia com eles, por assim dizer. O que acontece é que Deus, um ser relacional, pessoal como é, um Deus que fala, tem prazer em se comunicar com as suas criaturas. Mas meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos nessa noite, essa palavrinha chamada pecado, que tem o poder de produzir separação entre nós e o nosso Criador. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que Deus, Ele mesmo quando há atitude de pecado em nós, Deus não vem ao nosso encontro para nos chamar para o conserto, para nos chamar ao arrependimento e nos dar pistas da sua vontade, para que nós voltemos ao caminho de santidade, para que nós possamos nos relacionar com Ele. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é da postura de algumas pessoas que, mesmo em alimentando algumas práticas pecaminosas, insistem em tentar, mesmo mantendo essas práticas, se relacionar com Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida, nós vivemos uma crise moral nos nossos dias. Estava vindo para cá com a Cris, no carro com as crianças, passando em frente a essa academia, tem aqui na Gabinal, tem um ponto do ônibus. Quando nós olhamos, havia 2 adolescentes se beijando na boca, 4 horas da tarde, fazendo questão de que todo mundo visse, na beira assim do meio fio, as 2 se beijando e fazendo pose romântica para o beijo que elas estavam dando, às 4 horas da tarde. Nós vivemos numa crise moral. Podem falar o que quiser, porque o que a Bíblia diz é que essa atitude é uma atitude de pecado. O que eu estou querendo dizer é que imoralidade, soberba, injustiça, idolatria são práticas que abominam o ser de Deus, e quando pessoas insistem em cometer essas práticas, Deus não fala. Deus é um ser que se cala por causa da sua santidade. E aí, meus irmãos, o que me chama atenção é que às vezes em alguns contextos, o que a gente percebe é que pessoas querem insistir em se relacionar com Deus, mas sem abrir mão de algumas práticas na sua vida. É interessante porque essa fala me lembra aquela ocasião em que Saul, voltando um pouquinho na história de Israel, Saul, o primeiro rei de Israel, que foi colocado naquela posição por conta de uma demanda do povo de Israel naquele contexto. O que me chama a atenção é que o Saul, muito rapidamente, ele sai da presença de Deus, foge da vontade do Senhor, e o que me chama a atenção no texto bíblico é que Deus deixa de falar com Saul. Deus deixa de se comunicar com Saul. É interessante porque o texto lá em 1 Samuel diz que ele consultou o Senhor, falando de Saul, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Deus silenciou-se. Deus se calou. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir Deus falar com você?
abandone o pecado. Se eu quiser ouvir a voz de Deus, eu tenho que vasculhar todos os dias a minha vida, olhar para dentro, ver coisas que existam em mim, que possam me afastar de Deus, de fazer com que os meus ouvidos fiquem tapados para ouvir a voz de Deus, para que eu possa ter acesso e contato com a santidade de Deus e possa ouvir a sua voz. Então muitas vezes Deus se cala por causa do pecado. E olha, isso aqui é interessante, porque quando você olha para a postura de Abacuque, Abacuque foi um homem de Deus, um profeta levantado por ele para levar uma mensagem para o povo. Mas aqui Deus estava trazendo uma lição para o seu povo como um todo. Deus queria mostrar para o profeta e mostrar para nós hoje que aonde o pecado reina, aonde práticas que são contrárias à vontade de Deus reinam, o que acontece é que Deus não fala. Não adianta, você vai orar, você vai espernear, você vai gritar, você vai pular, mas o que você vai ter vai ser um silêncio. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Mas ainda, o que muitas vezes tem o poder de gerar esse silêncio de Deus é o fato de nós não entendermos os seus planos. E aí, agora sim, muito mais a ver com a vida do profeta Abacuque, com o momento que ele está vivendo, porque o que me chama a atenção aqui na vida de Abacuque é que ele havia explicado para Abacuque, falando de Deus, o que ele ia fazer. Só que a limitação de Abacuque não permitiu que ele entendesse a vontade soberana de Deus. E tem um detalhe: quando você mergulha na história do povo de Israel, no Antigo Testamento, quando você mergulha nesse momento histórico onde o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, no primeiro momento você para e olha assim: caramba, que Deus cruel, né? Será que Deus não tinha uma outra maneira de corrigir o seu povo? Porque assim, quando as minhas filhas erram, eu quero corrigir as minhas filhas, mas embora no momento ali, né, ele está um pouco mais irado, você até pensa em pesar um pouco mais a mão, mas você fala: não, vou aliviar um pouquinho, né? É filha, eu amo, eu vou corrigir, mas vou dar uma aliviada. Será que Deus não tinha uma outra maneira de fazer com que o povo de Israel, o seu povo, aprendesse uma lição? Se não levantar a Babilônia, destruir o templo, destruir a cidade, levar o povo para o cativeiro, um monte de gente morrer. Será que Deus não tinha outra maneira? Mas, meus queridos, quando nós olhamos para a história como um todo, sabe o que a gente percebe? A gente percebe que, por um lado, se Deus estava condenando o povo pelo pecado, por outro lado, Deus estava preservando a sua nação, porque seria dessa nação, Israel, que um dia o Messias viria. E sabe por que eu estou falando isso? Porque se naquele contexto fosse a Assíria, o império grandioso, cruel, que estava em proeminência naquele contexto, se fosse a Assíria entrar em Israel, a Assíria destruiria todo mundo, acabaria com todo mundo e não sobraria uma alma para contar a história. Mas a Babilônia tinha uma outra maneira de agir. O império babilônico era diferente. Eles entravam, eles conquistavam e eles pegavam uma quantidade, um número de pessoas e levavam para a sua terra, e ali mantinha aquela gente viva. Olha só o plano de Deus, olha a forma como que Deus estava preservando o seu povo. Deus entrou e condenou o pecado, porque Deus é santo, Deus é justo. Mas por outro lado, em sendo a Babilônia a levar o povo para o cativeiro, esses que foram para o cativeiro, se por um lado eles foram experimentar a condenação de Deus por causa dos seus pecados, por outro lado, a Babilônia foi um lugar de preservação também para aquele povo. Abacuque não conseguia entender isso. Abacuque não entendeu, e o que me chama a atenção, o que parece aqui, é que Deus, de uma forma estratégica, ele recua na sua tentativa, e as palavras são minhas aqui, ele recua na sua tentativa de tentar explicar alguma coisa para Abacuque, porque Deus sabia que Abacuque não conseguiria entender naquele momento a sua vontade. Irmãos, muitas vezes o silêncio de Deus é para que você não fique confuso com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Muitas vezes o silêncio de Deus se silencia, Deus se cala, porque Ele sabe que você não tem condições de entender o que Ele está para fazer na sua vida. Sabe o que Deus faz? Deus estrategicamente fica em silêncio. Estrategicamente fica em silêncio, para que você passe por um processo, e vamos ver daqui a pouco, de busca de Deus, de vida na presença dEle, para que você comece a ter condições de entender aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Agora, o que fazer quando Deus se cala? Porque se Deus se calou, alguma coisa tem que ser feita, não é verdade? Se Deus se calou,
Não adianta você ficar parado ali, quietão. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa você precisa fazer. E o que você precisa fazer, em primeiro lugar, é você... Opa, fugiu aqui. Sim, é você não entrar no mundo das sensações. Olha que coisa interessante. Não entrar no mundo das experiências. Sabe por quê? Porque o silêncio de Deus, ele tem o poder de criar um vazio dentro de nós. Nós fomos criados para Deus. Agostinho já havia dito isso, século III da era cristã. Fomos criados para Deus, e quando nós não estamos em Deus, nós vivemos um vazio existencial e espiritual. O que acontece é que quando Deus não fala, a gente vive esse vazio na nossa alma. E uma vez com esse vazio dentro da nossa alma, o que acontece com muitos, algumas vezes, é tentar suprir esse vazio de alguma forma. E aí, queridos, nós entramos naquilo que eu chamo do mundo das sensações, aquilo que eu chamo de a existencialização da vida. É você tentar, por meio da experiência, seja qual for, e ali você encontra um sujeito com um comprimido na boca, na língua, para viver uma experiência um tanto doida. O que acontece, queridos, é que muitos de nós, muitas vezes, por mais que não vivamos uma experiência parecida com essa, muitas vezes nós queremos entrar no mundo da sensação, e o mundo da sensação da religiosidade, porque assim, se Deus não falou, a gente precisa produzir a voz de Deus. Se Deus fez silêncio, deixa eu fazer barulho. Se Deus não fala, deixa eu pular, deixa eu agir. A gente cantava hoje aqui, né? Quando estamos na presença de Deus, dá vontade de pular, dá vontade. Não é crítica essa música, não. Até porque eu acho que na presença de Deus há espaço para o pulo e há espaço para o silêncio. Há o espaço para esse momento onde a gente celebra, grita, pula, salta, mas há espaço também para você silenciar a tua alma e ficar quietinho, esperando ali ouvir a voz de Deus. Mas, meus irmãos, o que acontece é que às vezes, por conta do silêncio de Deus, a gente tenta manipular a voz do Senhor. E aí, a gente fica buscando ter experiências, a gente fica buscando, pulando de um lugar para o outro, tentando ouvir a voz de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que a pior coisa que você pode fazer é tentar existencializar, é tentar entrar no mundo das sensações, é tentar fazer coisas para que a sua alma se preencha fora da voz de Deus. E aí, queridos, quando a gente tenta fazer isso, esse negócio se torna algo muito perigoso na nossa vida. Sabe por quê? Porque se você está vazio da voz de Deus, e se você busca preencher esse vazio com outras coisas, quanto mais coisas você coloca dentro da sua alma, mais difícil fica para você ouvir a voz de Deus. Mais você se distancia dele, mais você se acostuma com experiências sensoriais, por assim dizer, e às vezes Deus não está em nada disso, e apenas querendo chamar você de novo para se encontrar com Ele, para que você possa ali ouvir a sua voz. Então, primeira dica que eu quero dar para você, se você estiver vivendo um momento de crise, e se Deus se calou diante das suas petições, diante das suas queixas, não entre nessa roda viva religiosa, seguindo de um lado para o outro, buscando a voz de Deus. Isso só vai gerar confusão na sua vida. Eu conheço crente que entra numa igreja de manhã, vai para outra, vai na outra, vai lá, fica buscando Deus falar em todos os lugares. Irmãos, isso só tem o poder de gerar confusão na sua vida. Não estou falando de pessoas que estão buscando uma igreja, de pessoas que estão fazendo relacionamentos, buscando amizades. Eu estou falando de pessoas que vão naquela irmãzinha da oração para Deus falar, já viu? Não, porque tem uma irmã ali de Nova Iguaçu que tem revelação, vamos para lá, aí você vai. Não, mas tem uma irmã em Piedade, mas é outra irmã, que vai lá para Piedade, que é ali, que tem revelação, e a gente vai ali para ouvir a irmã falar. Querido, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É você tentar manipular a voz de Deus. Se Deus está se silenciando, se Deus não está falando por algum motivo, você precisa primeiro descobrir o porquê Deus não está falando, ou porquê você não está conseguindo ouvir a voz dele, pelo menos. Essa é a primeira resposta que você precisa buscar para a sua vida. Então, cuidado com esse mundo das sensações, com o mundo da experiência, porque tem gente também que acha que relação com Deus é experiência o tempo todo. Tem gente que acha que se relacionar com Deus é estar no êxtase espiritual o tempo todo. Não é.
Eu costumo dizer que a relação com Deus é muito mais marcada pelo ordinário do que pelo extraordinário. A vida cristã, ela é feita do dia a dia, de acordar de manhã e se lembrar de Deus, e falar: Deus, obrigado pelo meu dia, obrigado porque eu estou vivo e acordei e tenho um trabalho. Aí você pega o ônibus cheio, chateado, e ali dentro você lembra de Deus e fala: Deus, olha, eu estou aqui como uma sardinha dentro da lata, mas olha, eu quero te agradecer porque ainda assim, Deus, eu estou vivo, eu tenho um salário no final do mês, eu tenho uma família, e você se lembra de Deus. A vida cristã é marcada pelas indas e vindas semanais à igreja, para o seu trabalho, a sua família, os seus amigos, onde o ordinário é a marca, é o que acontece igualzinho todo dia. É aí que você precisa descobrir a presença de Deus. O extraordinário acontece, mas como o próprio nome diz, é extraordinário. É um plus, é uma mais de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro, rasgando os céus de vez em quando, e tendo uma experiência com Ele. Não é todo culto que você vai chorar e se derramar em lágrimas na presença de Deus, não é. Não é todo culto que você vai abrir a Bíblia, o pastor vai pregar e falar: é para mim essa mensagem. Não é. Agora o que você precisa é descobrir, dentro do ordinário, as maneiras como Deus fala e como Deus se manifesta. Mas ainda, o que você precisa fazer quando Deus se cala? Você precisa ir para a torre de vigia. E esta foi a experiência maravilhosa que o profeta Abacuque experimenta, e vai ali na torre de vigia descobrir aquilo que Deus tinha para a sua vida e para a vida do seu povo. Olha que coisa bonita nós encontramos no verso que nós já lemos: ficarei no meu posto de sentinela. Na verdade, no capítulo 2, verso 1, ficarei no meu posto de sentinela. Agora, o que é a torre de vigia? A torre de vigia, meus irmãos, é assumir, ou estar na torre de vigia, é você assumir uma postura e ter uma atitude de não se conformar com o silêncio e buscar ouvir a voz de Deus. Que coisa bonita! É você simplesmente falar: Deus, eu decido, dentro da minha alma, aqui dentro de mim, eu decido não aceitar esse silêncio, e eu vou assumir uma postura interior. Eu vou assumir uma posição onde eu vou buscar ouvir a tua voz, onde eu vou buscar me encontrar contigo, para saber, para aprender do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. É mais ou menos assim: eu não aceito viver essa existência sem me encontrar com o Senhor e com a tua voz. Eu quero te ouvir, eu quero me encontrar com o Senhor, eu quero respostas para a minha alma. E esta foi a postura do Abacuque. E é interessante, porque a torre de vigia era um lugar sobre os muros da cidade, onde o atalaia era uma espécie de um soldado, um vigilante, que ficava lá em cima do muro, e ele ficava observando qualquer possível mudança na paisagem. É mais ou menos assim: ele ficava lá olhando para todos os lados. Se ele visse alguém chegando, poderia ser um informante, um mensageiro do reino vizinho, mas poderia também ser um inimigo, os inimigos se aproximando. O atalaia, ele era responsável por observar todos os movimentos fora do palácio, todos os movimentos fora dos muros da fortaleza, e ele ficava pronto para que, em um primeiro movimento estranho, ele se dirigia aos soldados, para os seus superiores, para informar o que estava acontecendo. O que o Abacuque está dizendo? Eu vou ficar na torre de vigia, vou ficar num lugar mais alto, observando qualquer movimento estranho, qualquer mudança na paisagem. Eu decido me tornar um observador, eu decido me tornar alguém que vai ficar aqui parado, observando, até que o primeiro movimento aconteça, até que a primeira mudança no cenário seja real, para que eu possa, aí sim, tomar as atitudes que eu preciso tomar. Essa era a torre de vigia. Abacuque, ele se utiliza dessa figura para mostrar qual deve ser a nossa postura
quando não ouvimos ou não entendemos aquilo que Deus está querendo falar conosco. Quer ouvir a voz de Deus? Não tem ouvido a voz de Deus muito nos últimos tempos? Tem tido dificuldade de encontrar respostas para as suas questões? É tempo de você ir para a torre de vigia. É tempo de você começar a buscar. É tempo de você começar a buscar e a procurar a resposta de Deus. Agora, o que acontece quando nós estamos na torre de vigia? Em primeiro lugar, quando estamos na torre de vigia, isso nos faz olhar para o passado, não com nostalgia, mas alimentando a possibilidade de ver de novo os feitos de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Estar na torre de vigia faz com que a gente aprenda a ter uma visão holística da vida e da história. É mais ou menos assim, olha, eu estou aqui hoje vivendo uma história, né? Estamos construindo uma história aqui hoje. Eu ouvia o Frei Leonardo Boff na Band News essa semana fazendo uma análise sobre o massacre lá em Realengo, e ele dizia o seguinte: toda história tem uma pré-história. Sabe o que você precisa começar a aprender? A olhar para a sua pré-história, no que diz respeito à ação de Deus na sua vida. Sabe por quê? Você pode estar vivendo o silêncio de Deus hoje, você pode estar vivendo uma carência da voz de Deus hoje, mas eu tenho certeza que esse Deus já falou com você, e que você já teve de alguma forma experiências fantásticas com o Senhor, em ouvir a sua voz, em sentir a presença dEle. Por isso que eu quero convidar você nessa noite, é você olhar para trás, não com nostalgia, mais ou menos assim: era tão bom quando Deus falava comigo, era tão bom aquele tempo quando eu era quando eu era garoto, mais jovem, né? Tempo do Marcelo, assim, devolver, né? A gente, quando eu era garoto, era jovem, e Deus falava. Eu ia para os acampamentos e Deus falava. Eu ia para o retiro, que era bom. Eu ia para o retiro, ficava cheio de Deus, voltava para o evangelho, era bom demais. Sabe o que Deus, o texto está querendo mostrar para mim e para você nessa noite? Que a gente tem que olhar para trás, mas não para viver na perspectiva da nostalgia. Como era bom, mas para que você aprenda a ter uma visão holística da realidade. O Deus que agia, mas continua agindo. O Deus que fazia e continua fazendo. Olha só, Abacuque 3, verso 2: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Olha aqui que o profeta está falando. Deus, eu sei que o Senhor fazia, eu sei dos teus feitos lá atrás, mas Deus, eu não quero que essa seja uma experiência apenas do passado. Eu quero viver isso hoje na minha vida. Eu quero viver para o Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero te servir, eu quero me entregar, porque eu sei que o Senhor já fez tanto lá atrás, e o Senhor pode fazer ainda hoje. Ou então, lembrando do Salmo 42, quando o salmista fala: por que estás abatido a minha alma? Aí ele continua: por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que o salmista está dizendo? O Deus que fora fiel tantas outras vezes lá atrás, não seria agora que Deus iria abandoná-lo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? O Deus que agia, que fazia, ou que fez e que agiu na sua vida e na vida de tantas pessoas que você conhece, esse Deus é imutável, e hoje Ele continua realizando as suas mesmas obras. Estar na torre de vigia, que é uma postura de alma, de entrega, de espera em Deus, faz com que você passe a ter uma visão mais holística da realidade, onde você vai conseguir perceber a história como um todo. Queridos, que coisa maravilhosa poder se encontrar com Deus que fez tantas coisas lá atrás. É por isso que a história é importante, é por isso que a história bíblica é tão importante. Queridos, quando a gente, por exemplo, o pastor Marcelo hoje de manhã pregava aqui sobre a batalha travada ali entre Davi e o Golias. Aí você olha para aquela experiência, né? Vê o pequeno Davi, né, se ajoelhando, né? Marcelo aqui estava de manhã se ajoelhando, numa atitude de entrega, numa atitude de quebrantamento, para pegar as pedrinhas ali no riacho, diante do gigante. Quando você olha para a história lá atrás, a história lá atrás te dá força para você continuar vivendo. Quando você olha para aquilo que Deus fez lá atrás, tanto nos relatos bíblicos, quanto na vida de pessoas que você conhece, ou mesmo na sua própria vida, isso te enche de força. Por isso, meu irmão, o que eu quero te incentivar nessa noite é que você olhe para trás,
olhe para trás e veja o que Deus já fez na sua vida, a forma como Deus já agiu na sua vida, e que isso possa te dar esperança no Deus que não muda e que quer continuar agindo em você. Mas ainda, uma segunda coisa que acontece quando a gente vai para a torre de vigia, é que os nossos olhos se abrem para que possamos ver qualquer movimento que possa mudar a paisagem. Olha só que coisa interessante, a torre de vigia, como eu já falei para vocês, nos faz ter uma visão mais completa de toda a situação. Esta é uma visão do alto, esta é a visão de Deus para mim e para você. E aí, queridos, quando isso acontece, quando você vai para a torre de vigia, a leitura bíblica passa a ter mais sentido. Já viveu aquele momento, aquela fase, onde você pega a Bíblia, você abre e nada acontece? Você lê de um lado, vai para o outro, folheia, volta, e parece que você está lendo um jornal. Até parece que o jornal às vezes é mais interessante do que a Bíblia em alguns momentos da nossa vida, né? Você pega a Bíblia e você não tem nenhum interesse, você não tem vontade de continuar lendo, aquilo não fala com você, o texto bíblico não é interessante para você. Sabe o que acontece? Quando você vai para a torre de vigia, em primeiro lugar, a Bíblia passa a se tornar mais interessante para você. Quando você olha, caramba, Abacuque foi para a torre de vigia, que legal, e você começa a viajar no texto bíblico, você começa a viajar na história, você começa a viajar naquilo que Deus fazia, no tempo ali em que o texto bíblico foi gestado. O que eu quero que você entenda nessa noite, meu irmão e minha irmã, é que os nossos olhos se abrem para aquilo que Deus está para fazer, e aquilo que Deus já está fazendo, porque quando você vai para a torre de vigia, você começa a ter uma visão do alto. Quem aqui já viajou de avião? Já viu como é que é lá de cima? Quando o avião começa a subir, quando está no chão, você só consegue perceber algumas coisas que estão próximas de você, nessa horizontalidade, né? Aí você consegue perceber algumas coisas, mas quando o avião começa a subir, aí você começa a olhar para baixo, aí você começa a ver os quarteirões se formando, as pessoas indo de um lado para o outro, você fala, ih caramba, aquele carro está vindo nessa direção, aquela pessoa está vindo daqui, porque a visão do alto é uma visão privilegiada. Sabe o que acontece quando você vai para a torre de vigia? Você passa a ter essa visão, uma visão privilegiada da vida, uma visão privilegiada da própria palavra de Deus, uma visão privilegiada dos acontecimentos. Queridos, é tempo, se as coisas não estão caminhando como a gente gostaria que caminhasse, se temos vivido crises pessoais ou coletivas na nossa vida, é tempo da gente partir para a torre de vigia. É tempo da gente assumir essa postura do alto, onde a visão é privilegiada, onde a gente começa a ver as coisas de uma maneira melhor. Guarde isso em nome de Jesus, guarde isso. Deus tem uma maneira fantástica de falar comigo, com você. Eu falei do jornal agora há pouco aqui, né? Que às vezes até um jornal é mais interessante do que a Bíblia para muitos de nós. Sabe o que acontece quando a gente vai para a torre de vigia? Deus fala com a gente, mesmo na simples leitura de um jornal. Você pega um jornal para ler, aí você vê uma manchete, aí você começa a ler aquele jornal, aí você começa, alguma coisa chama a sua atenção, caramba, aí você começa a perceber Deus agindo na história, na vida das pessoas. Eu não vi, mas dizem que sexta-feira o Arnaldo Jabor, ele no seu comentário do Jornal Nacional, ele falou bem claro, né? Deus não existe, fazendo uma análise do massacre lá da escola em Realengo. O Emílio contava isso para a gente ontem, e ele falou, Deus não existe. Parece que no final do comentário dele, quando você está na torre de vigia, ao ouvir um comentário desse, isso não vai te chocar, mas você vai mergulhar nesse comentário e vai começar a buscar na sua mente, no seu coração, na sua vida, as verdades sobre a existência de Deus. E é uma palavra como essa que afirma que Deus não existe, ao invés de gerar esse sentimento contrário à existência de Deus, vai fazer florescer ainda mais dentro de você a realidade do Deus que existe, do Deus que age, do Deus presente. Agora, queridos, para isso é necessário estarmos na torre de vigia. Mas ainda, nós conhecemos melhor os atributos de Deus, porque quando você se encontra com Deus, quando você silencia a sua alma, quando você decide esperar Deus falar, você começa da torre de vigia a perceber mais o caráter de Deus. É interessante porque o Abacuque viveu essa experiência. Olha só que coisa bonita. Primeiro ele fala assim, em tua ira lembra-te da misericórdia. Abacuque se encontrou com a misericórdia de Deus, é um atributo de Deus.
Ele se encontrou com Deus que é misericordioso, mas ainda ele fala assim: Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã, 2 lugares ali de Israel. Ele fala: Deus existe, Deus é santo. Abacuque se encontrou com a santidade de Deus quando estava na torre de vigia. Abacuque se encontrou com a sua glória. Ele fala assim: a sua glória cobriu os céus. Ou ainda, ele parou, a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Ele se encontrou com o poder de Deus. Ele também se encontrou com a sua eternidade, quando ele fala que os caminhos dele são eternos. Sabe o que acontece quando você vai para a torre de vigia? Você se encontra com o caráter de Deus. Esperar em Deus, buscar nele, faz você se encontrar com Deus, o Deus eterno, o Deus santo, o Deus todo-poderoso, o Deus que é dotado de propósitos, o Deus que tem prazer na sua vida, o Deus que está agindo por você. O que eu queria que você entendesse nessa noite, muito mais do que entender, que você pudesse deixar que essa verdade entrasse para o seu coração, é que Deus, Ele é um ser que está profundamente comprometido com a sua vida, com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas angústias. Sabe por quê? Porque o caráter de Deus faz com que Ele haja assim. Deus é um ser de caráter, Deus é um ser de atributos perfeitos, e isso faz com que Ele se incline para você e busque te abençoar e se derramar sobre a sua vida. E mais ainda, por fim, quando nós vamos para a torre de vigia, nós somos recompensados por Deus. E aí, queridos, é a bênção, a recompensa daqueles que decidem buscar em Deus respostas para a sua vida. Que coisa bonita encontramos no Salmo 34, verso 8, quando o salmista fala assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se você for para a torre de vigia e esperar em Deus, você vai se encontrar com a sua bondade. Você vai ver o Deus que se interessa por você, pela sua família, pelas suas causas, recompensando você por essa busca. Mateus 6, 33 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ser recompensado por Deus? Busque em primeiro lugar. Vá para a torre de vigia, dobre o teu joelho, se quebrante na presença de Deus, porque é impossível alguém buscar a Deus e não ser recompensado por essa busca. Grave o que eu estou te dizendo: é impossível você se debruçar na palavra de Deus, em vida de oração, em intimidade com o Senhor, e você não ter respostas, não receber a presença de Deus sobre a sua vida. E agora, sabe qual foi a consequência prática na vida do Abacuque? Quando fiquei com Saul na cabeça de hoje de manhã, quando a gente vai para a torre de vigia, e foi a experiência que o Abacuque teve, a consequência de uma vida na torre de vigia se encontra no capítulo 3 de Abacuque, dos versos 17 a 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo ou da corça, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Olha aqui que Abacuque está falando: ainda que eu não entenda nada, ainda que tudo ainda esteja meio obscuro para mim, difícil de entender, Abacuque está dizendo que uma vez na torre de vigia, nós aprendemos a confiar na soberania de Deus. E ele está dizendo: ainda que tudo aparentemente esteja errado, ainda que eu não consiga entender alguns caminhos de Deus, ainda assim
ainda assim eu continuarei a exultar na presença desse Deus. Queridos, estar na torre de vigia, gravem isso, não garante resolução dos nossos problemas, mas garante paz interior, satisfação na alma, contentamento para viver aquilo que Deus nos chama para viver. Eu sei que no mundo das sensações, existencial como a gente é, eu sei que a gente quer resolução do problema, porque, como o Betinho dizia, quem tem fome tem pressa, quem está sofrendo quer se livrar do sofrimento. Eu sei disso, mas meus irmãos, nessa noite você precisa se encontrar com uma verdade, a verdade do Deus que muitas vezes está muito mais interessado em trabalhar coisas dentro de nós do que fora de nós, porque Ele sabe que aquilo que está acontecendo no âmbito externo dá para ser superado, dá para ser sublimado, dá para ser transposto muitas vezes, e a gente transpõe. Não nos iludamos essa noite, todos nós temos uma capacidade fantástica de superarmos os nossos problemas. Eu não aguento, não vou conseguir. Consegue, você passa, você é forte para viver isso, você consegue superar. Agora, dentro de nós que é o problema. Se você for fortalecido interiormente, se a tua alma estiver cheia da presença de Deus, se você estiver cheio da unção, da presença do Deus vivo, pode vir o que vier, que você consegue enfrentar. É por isso que o que você precisa nessa noite, sobretudo, não é respostas para os problemas que acontecem no mundo externo, fora de você, mas é fortalecimento interior, para que você possa enfrentar os seus desafios todos os dias. É por isso que Abacuque pode dizer: mesmo que a videira não floresça e não haja uvas na videira, mesmo que falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, ou seja, um caos total, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, e o que vai nos ajudar nesse processo é subir para a torre de vigia, é subir para o lugar secreto da adoração, o lugar do encontro com Deus, que pode ser o teu quarto, que pode ser o banheiro do seu escritório, que pode ser um lugar onde você se refugie, quem sabe na beira do mar, quem sabe no alto de uma montanha, um lugar que não precisa ser um lugar existencial, ou um lugar físico, pode ser um lugar dentro de você, ou seja, uma postura que você tome diante de Deus, de insistir na busca, de insistir em ter respostas dele para a sua alma. A única coisa que você não pode nessa noite é sair daqui sem o compromisso de subir para a torre de vigia, porque se você não for para a torre de vigia, a crise, além de continuar, vai se abater dentro de você também, porque tem isso, crises que se perpetuam no mundo exterior, quando nós não vamos para a torre de vigia, elas acabam sendo introjetadas dentro da gente, e aí fica tudo mais difícil de ser resolvido. Então, essa noite, Abacuque nos convida para irmos para a torre de vigia, para buscarmos em Deus respostas e força para continuarmos caminhando na presença dele, para fazer frente aos inimigos, porque não aos gigantes que se levantam contra nós todos os dias, sobretudo os nossos gigantes internos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.